Olá, amigo enxadrista. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, falando diretamente do Clube de Xadrez Online em São Sebastião do Paraíso. Iniciamos com esse vídeo mais um curso e este curso é especial porque trata de um dos livros mais importantes da história do xadrez. Esse curso é baseado então no livro do Pachmann, Estratégia Moderna do Xadrez, que ajudou a fazer a base do meu xadrez. Lembrando que antes de pegar esse livro, há jogadores que precisam fazer uma base. Então, às vezes, você não consegue assimilar o conteúdo do Estratégia Moderna do Xadrez diretamente. Aí você precisa fazer uma base para poder conseguir assimilar aquele conteúdo, estudar e ter um bom aproveitamento daquilo que traz o livro. Então, por exemplo, obras como Xadrez Vitorioso, Estratégias do Seirawan é um bom caminho para você fazer ali uma base mesmo, né, para você conseguir subsídios teóricos para te colocar no nível de estudar a estratégia moderna do xadrez. O livro Estratégia, do GM Darcy Lima, tricampeão brasileiro de xadrez, mais o professor Júlio Lapertosa, o psicólogo de Belo Horizonte, famoso por já ter conseguido revelar vários talentos em nível nacional e até internacional. É um dos mais respeitados treinadores do Brasil. Esse livro também é um livro muito interessante para você fazer a sua base para chegar no Pachmann. Então, Estratégia, Júlio Lapertosa e GM Darcy Lima. E o livro do Seirawan, que na verdade é uma coleção, Xadrez Vitorioso, tem estratégias, táticas, aberturas, combinações e finais. Então, o de estratégias seria um livro interessante, então, para você fazer estudos mais simples, mais elementares, para poder pegar o livro do Pachmann. Bom, esse livro do Pachmann é um livro já bastante antigo, né? Tem décadas, e conversando com alguns outros colegas, professores, uns gostam, outros não, outros colocam uma parte do livro no treinamento e outros capítulos que o livro trata, esse treinador já pega de outra referência, de outro livro, outro programa, ou videoaulas mesmo, porque a alegação do ponto negativo da obra é que, pelo fato de ser uma obra mais antiga, os exemplos ali tratados, alguns já estão superados até no campo da abertura. A outra crítica que se faz à obra é no aspecto de os exemplos colocados. Então tem um sumário, um roteiro muito bom para você estudar, mas os exemplos às vezes não são tão claros. Para mim foi uma obra extraordinária, eu uso com os meus alunos, eu usei para desenvolver o meu xadrez, sempre estou ali consultando, é uma obra simples em termos de lista de elementos, eu trabalho com a ideia da lista de elementos estratégicos. Eu gosto muito do Kotov, lá no livro Jogue como um Grande Mestre, ele traz essa lista por volta ali da página 30, começando a falar sobre estratégia por volta ali da página 28, e ele vai desenvolvendo até ali na página 30, ele dá a lista de elementos estratégicos, são 17 itens. A mente do amador também tem uma ideia muito bacana, que é o balanço da posição, que faz o Silman. Então esse livro é um livro muito bacana, que tem uma lista interessante de 7 itens e alguns subitens para você fazer sua lista de elementos estratégicos. Só que o Pachmann é bem simples, porque ele só coloca 6, isto mesmo, 6 elementos só. Lá no Kotov tem 17, no Silman tem 7 com um monte de subitens, e de repente você pega o Pachmann, só tem 6. Ok, é claro que tem posições ali quando ele fala da qualidade de cada peão, aí você vai olhar subitens, né? Peão dobrado, peão isolado, peão avançado, atrasado, bloqueado, colgante, semicolgante, mas faz parte de um item só. Bom, então, quais são estes 6 itens que o Pachmann
abriu a obra dele já falando que você, para julgar uma posição, tem que trabalhar com 6 itens. Esses 6 itens são estes. Primeiro, claro, a posição dos 6. Não adianta estar com aquele monte de material e de repente o seu rei está ali todo exposto e você vai levar mate, mesmo com material a mais. Então é importante você olhar o posicionamento do seu rei e do rei do adversário, porque isso já pode te dar um plano. Por exemplo, se o seu rei estiver aberto, qual que é o seu plano? Trazer peça para ajudar a proteger. Socorrer esse rei, este é o plano. Se o adversário está com o rei dele ali exposto, ou com possibilidade de você fazer um ataque direto sobre esse rei, às vezes o número de peças que vai chegar no ataque é maior que o número de defensores, e com isso então você vai ter mais efetividade no ataque, pronto, já está estabelecido o seu plano, atacar o rei do adversário. Então o norte da partida, o caminho que você vai seguir ali com as suas peças é em direção ao rei. O Bachmann fala também na questão do material. E material a gente pode trabalhar de duas formas: simplificação e subjugação. Simplificação é a teoria do Capablanca. Quando você está com vantagem, está com a torre a mais? Sim. Troque todas as peças, com a torre a mais você vai lá e dá mate. Ou seja, você vai tirando peças do jogo para facilitar a conversão da vantagem. O outro é a subjugação. Quando você pega o livro do Seyron, Xadrez Vitorioso e Estratégias, de repente ele está falando lá, tem um peãozinho e simplesmente, qual que é o plano? Atacar esse peão, ou seja, através da força, porque um lado tem mais material, através da força você vai pressionar, você vai em cima do peão e vai ganhar o peão. Porque você tem mais força que o seu adversário envolvido no ataque àquele peão e em relação ao adversário, a defesa. Então, se o seu número de atacantes é maior e o dele é menor, aquele peão, ele vai embora. Então, isso se aplica também à vantagem material. Se você tem mais material, fica mais fácil de você partir para cima do adversário e ganhar mais material, porque é uma teoria da força. Você tem um grupo brigando, lutando contra um outro grupo. Um grupo tem 7 pessoas e o outro tem 4. O grupo de 7 geralmente deve anular, deve subjugar o grupo menor. É uma tendência por uma questão de força. Então isso no xadrez se aplica também, lembrando que entre a simplificação e a subjugação é preferível você trabalhar com a simplificação. Demora mais para converter a vantagem, mas é mais seguro. Porque você pode, na subjugação, errar o ataque, o adversário pode fazer um contra-ataque em cima de você. Porque tem muitas peças em jogo ainda, tem mais variáveis, tem mais elementos para você julgar ali a posição. Então, simplificação é um caminho muito bom quando você tem vantagem. Então, este é o item 2, material. Revisando, item 1, posicionamento dos 6. Como está a situação do meu rei e do rei do adversário? Item 2, vantagem ou desvantagem material. O item 3 trata da estrutura de peões. Estrutura de peões, então, é como se fosse uma corrente. Você tem os elos ali, né? 8 elos de uma corrente, seria o equivalente no xadrez aos 8 peões. Então, quando começa a partida, eles estão bonitinho ali, né? Cada lado com 8 peões, suas casas iniciais, tem nenhuma fraqueza. Mas, à medida que você vai avançando esses peões, eles vão sendo trocados. E, com isso, esta estrutura de peões, ela vai se quebrando. E com isso você vai ter o quê? As ilhas de peões, os grupos de peões. Esse bloco, que ele está uniforme quando começa, ele está inteiro, ele vai se partindo. Quanto mais partido estiver o seu bloco de peões, a sua estrutura de peões, a sua conformação de peões, ele vai estar mais fraco, porque tem mais pontos para o adversário te atacar. Então, no item 3, ele pede para olhar a estrutura de peões. Em várias outras obras, a gente vê isso. Por exemplo, eu fiz um curso aqui no Clube Xadrez Online chamado Método em Xadrez, baseado nos 2 livros do GM Yosif Dorfman. E Método em Xadrez, né, que é o nome de um livro, e o outro livro chama Momento Crítico. Então, lá no Método em Xadrez, ele estabelece uma condição para você lidar com a estrutura de peões. Então, por exemplo, se você tem estrutura melhor, por exemplo, troque as damas, porque o seu final ele vai ser
mais favorável, vai ser mais fácil para você jogar. Se a estrutura de peões sua tiver pior, não troque as damas, tente manter peça no tabuleiro e tentar jogar o meio jogo, buscando complicações, contra-jogo ali. Porque se você cair no final, como sua estrutura está pior, você vai ter mais dificuldade. Então, esta questão da estrutura de peões mereceu até um volume inteiro no Tratado Geral de Xadrez do Grau, que é o volume 3. Um outro curso que eu fiz aqui no Clube Xadrez Online Ganhando com Estrutura de Peões, que é inspirado no livro do Baburin, de mesmo nome, nós usamos o livro do Grau para poder ilustrar alguns conceitos ali. E o próprio livro do Baburin, também pegamos alguns conceitos de lá e estudei o curso. Então a estrutura de peões é muito importante, porque através dela você sabe se pode trocar peças ou não, se um bispo está melhor que um cavalo, de repente a posição tem um peão dobrado, tem um peão isolado, se você tem 2 blocos, 3 blocos. Então isso muda o julgamento, o seu posicionamento na questão dos planos. E aí o item 4 seria a questão de analisar o poder de cada peão. O item 5, o poder de cada peça. Então você compara uma peça com a outra, compara um peão com outro. Às vezes o adversário pode ter peão dobrado, você não tem. O adversário pode ter peão isolado, você não tem. Você pode ter, por exemplo, peão bloqueado, o adversário não tem. Então você vai comparando ali. Ele fala da qualidade de cada peão e depois a qualidade de cada peça. E depois ele fecha o item 6 falando da boa relação, da coordenação de peões e de peças. Ou seja, como é que estes peões estão ali trabalhando junto com as peças? Será que está favorecendo a utilização das peças, a caminhada dessas peças por entre os peões? Então é isso que ele pede para olhar, como está a boa relação de peças e peões. Então são esses 6 itens. Material, os 6, se estão expostos ou não. Estrutura de peões, qualidade de cada peão, qualidade de cada peça e a boa relação de peças e peões. Então, baseado nesses 6 elementos, ele começa a colocar diagramas. Este é o primeiro diagrama do livro Estratégia Moderna de Xadrez do Pachmann. Existe uma versão muito antiga, em português até, um amigo, Joel Borges, que escreveu comigo O Espírito da Abertura e o outro livro, Os Mestres do Xadrez, ele tem essa obra numa biblioteca excepcional que ele tem, né, de livros mais antigos, e essa obra em português. Então, provavelmente, a gente acharia isso em sebo, né? Dificilmente você vai achar essa obra nova, porque ela é super antiga, uma livraria teria que ter guardado ela aí por anos, ou alguém ter comprado, né, e guardado aí por anos, que é muito antiga, são décadas. E aí é o seguinte, hoje a gente recorre ao espanhol e ao inglês, que ainda estão sendo publicados esses livros. Então, quando o Clube Xadrez Online trabalhava com venda de produtos, que a gente trabalhou com produtos e serviços. Hoje a gente trabalha só com serviços, cursos, videoaulas, e-books, programas, etc. Né? Mas livros, peças, aquilo que diz respeito a produtos, murais, relógios, xadrez, nós não trabalhamos mais. Então, nesse período, importávamos muito material, muitos livros. Então, o espanhol, havia uma editora na Espanha mesmo que enviava esses livros para a gente. Então, o Pachmann a gente encontrava lá na Espanha. E em inglês a gente conseguia Estados Unidos, né, num outro parceiro dos Estados Unidos. Então, esses livros ainda estão sendo publicados e é possível achá-los. Ou então achar em algum sebo até essa raridade em português, né? Esse livro que o Joel tem, por exemplo, né, é um livro que está assim, muito bem conservado, ele está novinho, mas é um livro super antigo, né? Bom, então fica aí, né, a dica para vocês estudarem o livro Estratégia Moderna de Xadrez e, se não conseguir estudar diretamente, se notar que o aproveitamento está baixo, que não está entendendo bem a obra, sinal que tem que estudar outras obras ali para ter uma base teórica, uma sustentação
né, para você cair nessa obra e conseguir absorver o conteúdo dela. Bom, esse diagrama, então, a gente começa a avaliar como é que está o posicionamento dos 6. Então, nesta posição aqui, a gente observa que tem os 3 peões, né, que funcionam aí como uma barreira protetora do rei. O rei em suas casas iniciais. Nós temos torre e torre também, né, defendendo a oitava. Cavalo F3, sempre quando o cavalo está aqui, dificulta a chegada das peças. Especialmente a dama, por exemplo, as peças do adversário, são 8 casas que esse cavalo vai atacando. Então, aqueles ataques, geralmente, que a gente vê, né, da dama, aqui já não seria possível, porque o cavalo protege. Então, esse cavalo de E7, aqui não é a condição ideal para ele, para ajudar a defesa do rei. Então, olhando esse aspecto de posicionamento dos 6, o branco está um pouquinho melhor, porque tem a condição ideal para esse roque mais simples. A gente tem esse roque normal aí e tem o roque do fianqueto. Então, o roque que tem o fianqueto, né, teria que ter G3 e G6, e a gente ter lá, teria que ter o bispo aqui em G2 e G7. Então, as pretas não têm o cavalo na posição ideal, que é F6, o que possibilita a chegada de peças. Por exemplo, a dama pode ser jogada aqui, já que o cavalo não está em F6. O cavalo pode incrementar o ataque, gerando então mais ataques em F7, H7, uma vez que o cavalo não protege esses pontos. Por isso, então, que é interessante a gente observar a questão da necessidade, né, de algumas posições você ter realmente o cavalo em F6 e F3 para dificultar a chegada de peças como essa que eu mostrei aqui da dama. Bom, sobre material, aí a gente já vê um desequilíbrio enorme, né? Porque as pretas têm 3 peões a mais. Aí nós vamos ver o que tem o branco para compensar, né? Já está fácil de ver aí, melhor desenvolvimento, as peças estão mais ativas. É como se o branco tivesse ganho alguns tempos na abertura para colocar as peças em jogo. Bom, aí nós temos a qualidade, a estrutura primeiro, né? Lá não tem uma ordem, ele joga os itens, mas você não tem uma ordem específica, né? Eu gosto dessa ordem que eu passei para vocês, começando com o rei, material, estrutura de peões, o peão, as peças e a coordenação entre eles como item 6. Mas isso é só para efeito didático. Na obra, por exemplo, o posicionamento do 6, que geralmente é o que abre uma lista de elementos estratégicos, lá não é o item 1. Acho que aparece como item 4, algo assim, 3 ou 4. Mas eu gosto dessa sequência, só por efeito didático, porque afinal de contas você vai ter que ver os 6. Olhando então a estrutura de peões, o branco tem 2 blocos, as pretas 3. Então, se a gente observar aqui, isso é um bloco, isso é um bloco, isso aqui mais um bloco. Então, 3 e 2. Então, é mais fácil coordenar a estrutura de peões das brancas. Por que é mais fácil? Porque você tem só 2 pontos de ataque para o adversário. Já as brancas têm 3 pontos de ataque. Então, é isso que é o detalhe da estrutura de peões. Você tem mais pontos atacáveis, né? Se o adversário estiver mais quebrado, estiver aí com mais blocos de peões. Você tem também a questão da qualidade de cada peão. Então, por exemplo, o adversário tem peões dobrados. Então, peões dobrados aqui. O branco tem peão isolado. Então, seria dobrado, isolado, avançado, atrasado, bloqueado por peça, bloqueado por peão, já algo comum. E você tem também a questão dos colgantes, que são 2 peões juntos aqui, geralmente eles ficam C4 e D4, ou C5 e D5, e o adversário tem as colunas semiabertas para poder atacar. Então, a esquerda desses peões e a direita deles não tem peões. Então, o que acontece? Eles estão sozinhos, por isso que são peões colgantes. Esse termo está lá no livro do Nizovich, o meu sistema. E nós temos, então, a qualidade
de cada peça, o posicionamento das peças, a atividade dessas peças. Então, se eu observar, a dama está jogando, a dama não está jogando. Opa, cavalo em F3, tem mais ação, por exemplo, no centro, 2 casas de vigilância do centro, aqui só uma. Então, a gente vê que o cavalo está mais ativo. Na hora de sair com essas torres, tá fácil, né? Ó, torre aqui, torre lá, tem casa para dedéu aí para as torres, né? Tem 4 opções aí. E com isso deixa o branco com bastante possibilidade de atividade destas torres. E se a gente observar, por exemplo, o bispo, né? O bispo de D6, acabei de fazer a tomada lá, em relação ao bispo de C8, está muito mais ativo. Considerando também as torres aí, as torres pretas estão mais inativas. Consequência natural, porque as pretas foram tomando material e deixando de desenvolver. Então, elas buscaram o acúmulo do material e deixaram as peças sem desenvolvimento. Então, o branco tem material para buscar, né, para pegar de volta, porque senão ele vai perder o final, ou então, com a atividade das peças, tem que ir para um ataque direto ali sobre o rei. E a questão da boa relação de peças e peões, né, é quando uma peça não fica atrapalhando a outra. Por exemplo, o bispo de C8 está com dificuldade para sair aqui, né, porque a diagonal natural dele, que é a C8, H3, ele já não consegue sair. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter mais facilidade para jogar, especialmente o meio-jogo para o branco. E as pretas, uma facilidade para jogar o final, se elas sobreviverem ao meio-jogo, já que tem material a mais, né? Então, uma boa jogada para o branco seria aqui. O que o branco está ameaçando? Já jogar a torre E1 e ampliar a pressão sobre o cavalo G7 que está cravado. Depois poderia até voltar a dama E2 e mais pressão lá. Então, o que tem que fazer? Descravar. Então, para uma cravada, faça uma descravada, que isso você consegue resolver rapidinho aí o seu problema. Então, agora, se a gente jogar esse, nós estamos ameaçando de novo dama aqui, né? E mesmo que jogue esse, eu vou ter cavalo. E aqui, por exemplo, tá com a dama voltou. Então, temos 1, 2, 3 ataques lá. Opa, só tem 1, 2 defesas. Então, vamos pegar mais uma defesa? Vamos. Aí, por exemplo, já joga aqui. Ameaçou fazer o quê? Ganhar com o cavalo F5. Então vamos jogar esse para não deixar. Aí a dama já entra aqui. Ou seja, vai criando problemas na posição e essa posição já está totalmente comprometida. Essa é a dificuldade de peça imobilizada, como está esse cavalo ali, né? Questão da cravada. Então, se eu jogar aqui, esse cavalo vai ter que sair, mas eu não tenho esse truque, ó, o bispo C7. Porque ele toma com cheque e toma de torre. E aí quando sai, aqui poderia ter... Opa! Assim tá fácil, hein? Com a dama aqui, poderia ter um perpétuo, né? Desculpa, um ataque à dama, né? Como se fosse uma repetição, né? A gente fica como se fosse um carrapato em cima da dama e aí ela não vai ter como sair de F8 e D8, né? O perpétuo, obviamente, o termo perpétuo, geralmente a gente segue perpétuo em cima do rei, mas aqui seria como se fosse um carrapato em cima da dama. Aí há um truquezinho bacana aqui no campo da tática, que é inverter as torres. Parece estranho, né? Jogar outra torre, porque a gente prende essa. Agora deixa ele tentar jogar aqui, né? Aí leva esse. E aí não tem cheque mais, ó. Pronto, perdeu a dama. Então essa posição realmente é muito difícil de jogar. E aí, quando a gente coloca essa posição no computador, ele fala que tem que devolver material. Então, bispo toma, ele fala para devolver aqui. Bispo toma, dama toma. Mas mesmo assim é muito difícil jogar. Então, materialmente está equilibrado. Torre, né, por bispo e 2 peões. O resto está igual. Então, equivalente aí, né? Mas atividade
das brancas, não tem nem comparação. Essa posição está muito, mas muito mais fácil para jogar de brancas. Ok? Então, nós seguimos na estratégia em busca de característica. Então, dentro daquela lista de elementos que passou o Pacman, nós vamos buscando a característica. É em cima dessa característica que a gente vai apostar. Obviamente que ele fala mais coisas nesse primeiro capítulo. Ele fala, por exemplo, né, a diferença de tática e de estratégia. Então, estratégia, né, no caso, sendo o plano, e a tática como realização de plano. É claro que tem os elementos táticos, né, aquela lista de elementos, a cravada, a peça sobrecarregada, mas, digamos assim, a tática no sentido de execução, na parte técnica de uma execução de um plano. Então, ele faz uma diferença ali. Ele fala dessa questão da lista de elementos. Então, o primeiro capítulo é bastante esclarecedor, porque a gente tem dúvida no que é tática, o que é estratégia, quando é que se aplica. Então, ele faz ali uma explicação, uma apresentação inicial disso. Vou passar para o próximo diagrama.